Agora são 8h45. Os eventos climáticos como as secas e as chuvas podem encarecer produtos agrícolas. Quem tem os detalhes é o Daniel Lian. Os eventos climáticos podem encarecer produtos agrícolas porque está prevista a quebra de safra em algumas regiões do país. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve somar 306,5 milhões de toneladas em 2024, projetando uma baixa de 2,8% em relação a 2023, com 8,9 milhões de toneladas a menos, de acordo com o prognóstico para a produção agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O consultor de agro, Matheus Pereira, indica que a pecuária pode ser duramente afetada, mas toda a cadeia alimentar deve sofrer reflexos. E isso impacta em toda a cadeia, né? Não só de grãos, mas também alimentar, a cadeia alimentar como um todo, né? Em especial a pecuária brasileira. A gente fala pouco, né, dos efeitos, né, do como um corte de produção pode afetar os preços de carne nas prateleiras, né? E a gente tem que lembrar que mais de 2/3 do milho produzido no Brasil, ele é retido dentro do nosso país, simplesmente para gerar ração animal, né? Para colocar a ração no coxo do gado, da galinha, do porco, né? Então, se acaba encarecendo, né, os custos também para o pecuarista. Acaba que para 2024 a gente pode sofrer assim, inflação em toda a cadeia alimentar, não só na parte de grãos ou óleos vegetais, mas também, né, na parte da carne, né, da proteína animal. Um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, a soja, pode ter quebra de safra de 8% a 25%, dependendo do estado, devido à irregularidade das chuvas. Em algumas áreas, seca. Já em outras, excesso. Daniela Cunha, professora de climatologia do Instituto Federal de Minas Gerais, destaca que os produtores rurais ficam vulneráveis porque muitas vezes não há como se prever os eventos climáticos. As mudanças climáticas, elas vêm acompanhadas desses eventos extremos. Por exemplo, ondas de calor, veranicos, que são os períodos de estiagem muito prolongada dentro, por exemplo, da estação chuvosa ou dentro do inverno, chuvas muito fortes. E normalmente, nem sempre, né, esses eventos, eles conseguem ser previstos, né, dentro de uma previsibilidade necessária para a produção agrícola. E aí, consequentemente, a vulnerabilidade do produtor rural em relação, né, as questões climáticas. Ele tem uma dependência grande e acaba ficando vulnerável. Em regiões como o Centro-Oeste ou da chamada Matopiba, que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, os efeitos do El Niño têm obrigado os agricultores a estender a permanência da soja no solo. Gustavo Segré também comenta esse assunto com a gente. Segré, tá tudo muito caro em relação aos alimentos aí que a gente coloca na mesa. Vou te falar que feira, hortifruti, esses dias eu fui comprar morango, de verdade mesmo. Fui comprar um morango, uma caixa de morango e observei o valor, eu me assustei. Aí eu fui pesquisar, né? Eu que sou uma amante do agronegócio, também gosto bastante, fui pesquisar por que o morango tá tão caro. E aí falaram justamente desse assunto, do El Niño. A muda do morango encareceu e aí com isso o preço do morango no mercado está mais caro. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Quero perguntar se o Brasil, o governo está investindo, está olhando com carinho para o setor do agronegócio. As questões climáticas a gente sabe que não tem como mudar, mas está tendo investimento para esse setor? Não tanto quanto deveria, Paula, mas tem dois assuntos que impactam no preço. Uma, às vezes, no caso do agronegócio, estacionalidade. Tem épocas do ano em que determinados produtos ficam mais caros. A outra questão é a climática, lógico, que tem muito a ver com isso, além dessa estacionalidade. Mas tem uma outra questão que impacta diretamente e não tem a ver com época do ano, não tem a ver com questões climáticas, nem nada disso, que tem a ver com a infraestrutura. É trazer aqueles produtos que estão no interior para as capitais, eventualmente para os portos, aqueles que foram exportados, e os outros que são delineados de uma localidade para outra, em que uma tem a produção e a outra tem o consumo. Então você tem um impacto natural nessas alterações de preço, funcionando
a questão climática, a questão estacional e a infraestrutura. Nas duas primeiras, o governo não pode fazer absolutamente nada, não depende dele. Mas na última, sim. Nessa questão de infraestrutura é muito necessário, porque isso diminui o custo logístico, que é o segundo custo, fora o custo de produção, e permite que, ante essas variações de preços por causas estacionais ou climáticas, esse impacto não se sinta tanto no consumidor, né? No final da cadeia de comercialização. Mas vai ter que pagar um pouquinho mais caro pelo morango, sim, em algum tempinho ainda, lamentavelmente.